Coríntios, capítulo de número 11, a partir do verso 23. Eu gostaria que os irmãos se colocassem de pé. Gostaria de pedir a você o seu like para o nosso canal no YouTube da Igreja Evangélica Congregacional de Araçagi. Dê o seu like, compartilhe, tá certo? Nosso canal tem o objetivo de, primeiro que tudo, a pregação do Evangelho. 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso de número 23. Diz assim a palavra do Senhor: Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Amém. Recitemos o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, e perdoa as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o poder e o reino e a glória para sempre. Amém. Os irmãos podem sentar. Irmãos, nós estamos diante da ceia do Senhor, ou da mesa do Senhor, né? Da mesa do Senhor. Jesus Cristo, ele estava para comer a sua última Páscoa. Jesus, como judeu, ele participou algumas vezes da Páscoa. E Jesus estava ali com seus discípulos, e ele chama dois dos seus discípulos e diz: olhe, eu quero que vocês vá a tal lugar e vocês vão encontrar um homem com um cântaro na cabeça. Vão encontrar esse homem com um cântaro na cabeça. E aí, quando vocês encontrar esse homem, vocês digam a ele que o Senhor quer o local para comer a Páscoa. E a Bíblia diz que esses dois homens, esses dois discípulos, apóstolos de Cristo, foram e encontraram esse homem. Porque não era natural um homem andar com um cântaro na cabeça. Naquela época, o natural era as mulheres andarem com um cântaro na cabeça. Mas provavelmente, Jesus Cristo já tinha dado esse sinal para aquele homem. E a Bíblia diz que os discípulos foram, encontraram um homem, e eles mostrou qual era o local que Jesus Cristo iria ficar para comer a sua última Páscoa. E a gente sabe que a Páscoa era uma festa dos judeus, implantada lá no Egito, quando Deus manda aquelas pragas, né, isso para que Faraó liberte o povo de Israel do Egito. E quando é a última praga, que foi a morte dos primogênitos, Deus chama Moisés e explica para ele como seria comida a Páscoa. A Bíblia diz que ombros cingidos, né, cajado na mão, porque à meia-noite iria passar o anjo da morte. E ali tinha o cordeiro que deveria ser assado, macho de 1 ano, ervas amargas, pão asmo, sem fermento, e tudo aquilo para lembrar o sofrimento que o povo passou no Egito. E Jesus, como um bom judeu, ele também comemorava a Páscoa. E a Bíblia diz que quando Jesus estava ali comendo a Páscoa com os seus discípulos, e é interessante porque tem muita coisa
que acontece naquele momento. Primeiro, quando ele chega ali, o traidor é indicado. O traidor é indicado. Jesus diz para os seus discípulos que tinha um ali que iria o traí-lo. E a Bíblia diz que João encosta a sua cabeça no peito de Jesus e pergunta quem é. Ele não perguntou publicamente, não. Ele chega a Jesus e pergunta: quem é, Senhor? Quem será o traidor? E aí Jesus responde para João e diz: olha, aquele a quem eu molhar o pão no vinho. E a Bíblia diz que quando Jesus faz isso, que dá ali aquele pão molhado a Judas, diz: o que tem que fazer, fazes logo. E a Bíblia diz que Judas saiu para trair Jesus. Depois que Judas sai, Jesus Cristo pega agora o pão que está ali e ele parte o pão. Ele pega um pedaço, ele parte o pão e dá aos seus discípulos. E é interessante observarmos que Judas não participou desse momento. Judas não participou desse momento. Por quê, irmãos? Porque Jesus conhecia o coração de Judas. Ele sabia que Judas não era do rebanho de Deus. Ele era um traidor. E aí o pão era para quem tinha comunhão com Jesus. E Jesus parte o pão. É interessante que a Bíblia não diz que Jesus dividiu o pão. Ele não dividiu, ele partilhou. Foi uma partilha ali. Porque quando você traz a ideia de dividir, dá a ideia de que vai acabar. Que você está tirando um pedaço de alguém. Só que Jesus não está ali dividindo, ele está partilhando, ele está compartilhando o pão com seus discípulos. E logo após que ele faz isso, ele pega o vinho, né? Sim, então quando ele está dando o pão, ele ergue o pão e diz: isso aqui é o meu corpo, fazer isso em memória de mim. Jesus queria que os seus discípulos lembrassem de quem era ele, do que ele haveria de fazer. Ele já tinha dito aos discípulos: olha, eu vou morrer, eu vou ser entregue para as autoridades, eu vou ser morto. Mas ele disse também que ao terceiro dia ele ressuscitaria. E ele pega aquele pão e diz: vocês façam isso, vocês se lembrem de mim. Por que é que nós estamos hoje comendo este pão? Por que é que nós estamos participando desse momento, irmãos? Porque Jesus Cristo, ele nos deu um mandamento: vocês façam isso em memória de mim. É um mandamento da parte de Deus, é um mandamento da parte de Cristo. Nos lembrarmos do que Jesus Cristo fez por nós, quando ele na cruz entregou o seu corpo. João Batista, quando estava no Rio Jordão batizando, que ele vê Jesus, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é esse Cordeiro pascal. Aquele Cordeiro lá do Egito representava Jesus Cristo como o Cordeiro perfeito de Deus, que foi imolado na cruz do Calvário. O seu corpo foi triturado, como nós lemos aqui Isaías 53, o verso 5. Ele foi moído pelas nossas iniquidades. Então esse pão representava e representa o corpo de Cristo, que foi entregue por nós lá na cruz do Calvário. Mas logo após ele pega aquele cálice e levanta e diz: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. A gente sabe que existe duas alianças: a antiga aliança, que foi dada a Moisés, e que o sangue que era derramado era o sangue dos animais, que a Bíblia diz que não purificava pecado, porém era uma representação do sangue de Cristo, porque é o sangue de Cristo que nos purifica de todo pecado. E quando Jesus chega, ele institui a nova aliança. O sangue agora que nos purifica é o sangue de Jesus Cristo. E aí ele diz: olha, esse vinho representa o meu sangue, que será derramado em favor de vós. Jesus na cruz derramou o seu sangue puro,
seu sangue imaculado, seu sangue perfeito, onde não havia nenhuma mancha no sangue de Cristo. Por isso que o nosso coração pode ser purificado, é pelo sangue precioso de Cristo. João, escrevendo a sua carta, ele diz: se andarmos na luz, como Ele está na luz, manteremos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Não é de um pecado, não é de poucos pecados, não é de muitos pecados, é de todos os pecados, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E Ele faz isso, e Ele distribui para os seus discípulos. Os discípulos comeram pão, mas também beberam vinho. E aquilo tudo em sinal de comunhão. O pão representava a comunhão da igreja, porque a gente sabe que o corpo de Cristo é a igreja. Nós somos o corpo de Cristo. A igreja é o corpo místico de Cristo, não é isso? Então, quando nós comemos o pão, nós estamos dizendo: eu tenho comunhão com a igreja, eu amo os meus irmãos, eu convivo em comunhão com os meus irmãos. Quando eu tomo o vinho, eu agora mostro que tenho comunhão com Deus, porque se o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado, nós temos condições agora de adentrar a presença de Deus pelo novo e vivo caminho que foi nos dado pelo sangue de Cristo. É o que diz aqui em Hebreus capítulo 10 e o verso de número 9. Olha o que a palavra do Senhor diz. 19, capítulo 10, verso 19: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santo dos santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Então o sangue de Cristo abriu o lugar santo dos santos para nós. Isso quer dizer o que, irmãos? Que nós agora, pelo sangue de Cristo, temos comunhão com o Pai, podemos entrar na presença dEle. Então, quando nós comemos o pão, nós estamos dizendo: Senhor, eu te agradeço porque eu tenho comunhão com o teu corpo. Quando nós tomamos o vinho, nós dizemos: Senhor, eu te agradeço porque eu tenho comunhão com o Pai através do teu sangue. Mas a ceia, irmãos, tem 3 mensagens principais. A primeira mensagem que o apóstolo Paulo nos deixa para nós aqui, em 1 Coríntios capítulo 11, está aqui no verso 26, que ele vai dizer: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor. Essa é a primeira mensagem, a morte de Jesus. Jesus morreu em nosso lugar. Irmãos, não foram os homens que mataram a Jesus, mas Ele se entregou voluntariamente. Isso é o que está escrito lá em João capítulo 10. Ele diz: a minha vida ninguém tira, eu mesmo a dou. Jesus morreu da cruz, não foi forçado. Jesus não morreu na cruz levado pelos homens. Jesus se entregou voluntariamente por amor a nós. A palavra do Senhor diz que Deus nos deu prova do seu amor quando Jesus morreu na cruz para salvar pecadores como você e eu. A morte de Cristo, irmãos, é sinal do amor de Deus para conosco, é sinal da comunhão que Deus queria ter para conosco. Então essa é a primeira mensagem da ceia do Senhor. Jesus veio a este mundo, cumpriu toda a lei, subiu até a cruz e morreu para nos perdoar, e morreu para nos salvar. Aquilo que nós não podemos fazer, Jesus fez. Na cruz, Jesus se tornou maldito, porque a Bíblia diz, a lei dizia: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E Jesus na cruz se tornou maldito para que a gente fosse bendito. Jesus na cruz foi amaldiçoado para que a gente fosse abençoado. Jesus na cruz morreu para que a gente tivesse vida. Jesus na cruz sofreu o nosso inferno para que a gente recebesse o céu. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Glórias sejam dadas a Cristo. Mas não é somente essa mensagem. A segunda mensagem da ceia é que esse Jesus que morreu, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou.
estava lá na cova. A Bíblia diz que Jesus, apesar de ter morrido, passado 3 dias, o seu corpo não viu corrupção. O apóstolo Pedro diz isso lá em Atos capítulo 3, que o seu corpo não foi corrompido, mas ao 3º dia Jesus, ele ressuscitou. Um corpo incorruptível, um corpo glorioso. Os discípulos contemplaram Jesus ressurreto. Estavam em uma determinada casa e de repente Jesus chega e passa aquela parede, e quando eles veem, eles ficam abismados. Tomé não acredita. Quando os discípulos dizem: olha, nós vimos Jesus, Jesus ressuscitou. E Tomé diz: eu só acredito se eu ver. E quando eles estavam ali pela segunda vez, Tomé estava também. A Bíblia diz que Jesus disse: ó, toca aqui, Tomé, vê que sou eu. E aí Tomé cai em si e diz: Senhor meu e Deus meu. Mas houve outras pessoas também que viram Jesus ressurreto. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios capítulo 15, que cerca de 500 irmãos viram Jesus Cristo ressurreto. Viram Jesus ressuscitado. E Jesus ressuscitou para quê, irmãos? Para comprovar que Deus recebeu o seu sacrifício para a nossa justificação. Essa é a segunda mensagem da ceia do Senhor. E qual é a terceira mensagem? É que esse Jesus que morreu, ressuscitou e que foi assunto aos céus, a Bíblia diz em Atos capítulo 8, a partir do verso 9, que Jesus estava com seus discípulos, depois que ele disse: vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. A Bíblia diz que quando Jesus disse isso, chegaram-se os varões, os anjos chegaram e Jesus foi subindo. E aqueles homens perguntaram, aqueles anjos disseram: varões galileus, por que estás olhando para as alturas? Esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subindo, da mesma forma que vocês estão vendo subindo, ele irá descer, ele voltará. E essa é a terceira mensagem da ceia, que Jesus Cristo, ele um dia voltará para vir buscar a sua igreja. Jesus virá. Tudo já nos mostra, irmãos, como o irmão Tony pregou aqui quarta-feira, tudo já está mostrando que Jesus Cristo está perto de vir buscar a sua igreja. E nós não iremos nos preparar, nós já estamos preparados. Nós já estamos esperando e precisamos dizer: Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, vem buscar a tua igreja. E quando Jesus vier, nós estaremos com ele e reinaremos com ele para todo o sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Essas são as mensagens, irmãos, da ceia, que Jesus quer que a gente sempre pregue, sempre fale e nunca deixe de anunciar. Amém? O apóstolo Paulo, ele conclui aqui, dando algumas advertências para nós, né? Questão da consciência que nós temos que ter com relação à ceia do Senhor, participarmos licitamente, né? Então, assim, cada irmão é consciente, cada irmão faz um exame de consciência para que a gente juntos possamos participar da ceia do Senhor. É interessante observarmos, irmãos, que a ceia não é que nós iremos oferecer a Deus. O culto a gente oferece a Deus, não é verdade? O louvor a gente oferece a Deus, a gente faz as nossas orações. Porém, a ceia é Jesus que nos oferece. Ele pega o pão e dá, ele pega o vinho e distribui, ele nos dá. Então, esse momento Deus nos oferece. É privilégio, é graça de Deus a gente participar. A gente não merece, mas por amor, por bondade, por graça, Ele fez isso por nós. E nós só temos que fazer o que, irmãos? Nos entregar a Ele. Se a gente pecou, o que a gente faz? Pede perdão, porque Ele é rico em perdoar, né, irmãos? Então a gente vamos, nesse momento, eu gostaria de convidar o nosso irmão Cláudio Andrade para vir aqui. Ele vai nesse momento orar pelo pão, e depois que ele orar, ele distribui com os amados irmãos. Oremos. Ó Senhor Deus maravilhoso,
Mais uma vez estamos aqui na Tua presença, Senhor, para que o nome seja glorificado, Senhor. Que o Senhor também, Senhor, estamos agradecendo por esse pão, Senhor, que nós vimos aqui, Senhor, memorizar a Tua morte, Senhor, ali. Que o Senhor fez ali com todos os discípulos juntos, Senhor, ceando. E também agradecendo também, Senhor, por participar desse momento maravilhoso que o Senhor nos está dando graça nessa noite, Senhor. Por isso nós estamos aqui na Tua presença, agradecendo por nossas vidas, por todas as oportunidades que o Senhor está dando nessa noite e todo dia ao amanhecer. Aleluia. Obrigado pela rica oportunidade, em nome de Jesus. Pode estender, irmão. Seja bendito, Cordeiro, que na cruz por nós padeceu. Seja bendito seu sangue, que por nossos pecados verteu. Eis que no sangue lavado, no seu poder e perdão, os pecadores remidos por Jesus têm com Deus comunhão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. A palavra do Senhor diz: a seguir tomou um pão e, tendo dado graças, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: comei dele todos. Podem comer. Pai eterno e glorioso, nós te louvamos por esse momento, Senhor, especial na nossa vida. Sabemos que nós não merecemos, mas Tu és o Deus gracioso, Tu és o Deus bondoso, Tu és o Deus misericordioso, Tu és o Deus que nos ama. Apesar de nós sermos quem nós somos, o Senhor nos ama com amor incondicional. Muito obrigado, Senhor, por esse momento maravilhoso na Tua presença, por poder participar, Senhor, da ceia do Senhor, da comunhão do Senhor. Deus, que esse pão possa estar nos fortalecendo. Ó Deus, nós comemos pão, mas espiritualmente nós nos alimentamos do Senhor. Que esse pão nos fortaleça para que em tudo o Teu nome seja glorificado na nossa vida, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Gostaria de convidar o nosso irmão Tony para, nesse momento, orar pelo vinho que representa o sangue de Cristo que foi derramado em nosso favor lá na cruz do Calvário. Oremos então ao Senhor, fechamos nossos olhos. Pai, nesse momento, Senhor, eu entro na Sua presença, meu Pai. Eu entro na Sua presença reconhecendo, Senhor, o fruto do sacrifício, meu Pai, que foi feito pela cruz do Calvário. Eu sei, Pai, e assim eu entendi e aprendi que cada gota que foi derramada na cruz do Calvário, sendo representada aqui agora, meu Pai, nesse sangue, nesse vinho, o Seu sangue, meu Pai,
foi derramado de gota em gota, para que nós pudéssemos, meu Pai, ter o livre acesso, meu Pai, ao reino dos céus, Senhor. O Senhor nos concedeu essa graça, com esse tamanho sacrifício, meu Pai. Que o Espírito Santo de Deus possa descer nesse lugar, meu Pai. Aleluia. E que esse suco aqui, meu Pai, representando o sangue de Cristo, Aleluia. não seja um suco comum, meu Pai, mas seja um suco, meu Pai, do sobrenatural de Deus, Pai, nesse lugar. Que todos possamos sair daqui cheios do Espírito Santo ao partilharmos, meu Pai, desse cálice, Senhor. Que o Senhor possa enviar o Espírito Santo de Deus. É o que eu te peço e já te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém, meu Pai. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, oh glória, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Glória a Deus. Lavas de todo pecado. Que maravilha de amor. Pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Aleluia, glória a Deus. Amém. A palavra do Senhor diz: a seguir também tomou um cálice e, tendo dado graças, disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Podem beber. Aleluia. Aleluia. Glórias sejam dadas a ti, Senhor. Louvado seja o teu nome, ó Deus. Glórias, glórias, glórias a ti. Porque tu és bom, porque tu és grandioso, porque tu és poderoso, porque tu és maravilhoso, Senhor. Tu és a nossa rocha, tu és o nosso escudo, tu és a nossa fortaleza. Tu és o nosso castelo forte. Tu és, Senhor, o Senhor dos exércitos. Tu és, Senhor, aquele que aquieta a nossa alma. Tu és, Senhor, aleluia, tudo de bom, Senhor, que nós temos. Tu és grande e poderoso. Nós te adoramos nessa noite, reconhecendo que tu és santo, 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 3 vezes santo. Tu és justo. Tu és magnificente, tu és onipresente, tu és onipotente, tu és onisciente, tu és grande e poderoso, Senhor. Muito obrigado por esse momento maravilhoso, Senhor, de estar na tua presença. Ah, Deus abençoe os irmãos que participaram da ceia. Fortalece-os, meu Senhor. Faz com que a gente cresça na graça, que a gente cresça no conhecimento, que a gente seja, Senhor, cheios do teu Santo Espírito, Senhor, para te servir com amor, com prazer, com dedicação. Senhor, em nome de Jesus, eu te louvo por cada servo teu que subiu à tua casa nesta noite, que pôde, Senhor, estar aqui na tua presença para glorificar e exaltar o teu nome, em nome de Jesus. Toda a igreja diz
Amém. Os irmãos podem sentar. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, enquanto o irmão recolhe os cálices, né, nós queremos agradecer aos irmãos por ter vindo nesta noite. Deus abençoe cada irmão. Vamos orar, irmãos, porque muitos irmãos nossos estão com essa virose, né? Lá de casa mesmo não pôde vir, minha esposa não pôde vir, minha filha. E lá só quem está escapando por enquanto sou eu. Eu estava dizendo que eu acho que a minha imunidade está boa, sabe? Não sei até quando, mas começou assim do meu menino, aí pegou do meu menino, da minha menina, a Márcia, minha sogra, e eu estou escapando ainda, né? Louvado seja o nome do Senhor, né? Mas os irmãos orem, né, pela minha casa, pela minha família. E tem irmãos nossos também que estão, né, enfermos, precisando também de cura da parte do nosso Deus. Mas eu louvo ao Senhor pelos irmãos que vieram, né? Nesta noite. Veio quem o Senhor queria que viesse, né? E isso, irmãos, nos conforta o coração. Porque por nós estaria cheio, né? Mas veio quem o Senhor quis que viesse. Deus queria falar com esses que vieram nesta noite. Eu tenho plena convicção disso, amém? Então só tenho que louvar a Deus pelos irmãos, agradecer pelo irmão Walter, né? Ter vindo mais uma vez, pela irmã Lúcia. Deus abençoe esse casal, Deus abençoe seus filhos também, né? Que a bênção do Senhor esteja sobre eles. Neto também, né? Os netinhos também, Deus abençoe grandemente vocês. Louvo a Deus também pela vida do nosso irmão Francisco, né? Que passou uns dias ruins aí, mas está bem melhor, graças a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor, pelo irmão ter subido à casa do Senhor também. E todos os irmãos, né, irmãos? Todos que puderam estar aqui nessa noite. Antes de concluir, né, só uns avisos importantes, né? Os irmãos estão vendo essa bateria aí, né? Novinha, graças a Deus. Os nossos irmãos, nosso irmão Cláudio Reis me procurou e disse: irmão, a gente quer comprar uma bateria, tem uns irmãos que vão ajudar. Eu disse: a igreja vai ajudar também. E aí nós compramos essa bateria, né? Parcelado, começamos a pagar já, né? Começamos a pagar já, graças a Deus. Mas está aí, né? Isso para que a gente possa louvar e engrandecer o nome do Senhor melhor, não é isso? Tem muita coisa para ser feita ainda, mas devagarzinho a gente chega lá, não é isso? Outra coisa, irmãos, é que a gente vai começar a campanha para colocar a cerâmica. A nossa campanha será até dezembro, se Deus quiser. Se Deus nos permitir, se a gente conseguir o valor, a gente vai precisar em torno de 10 mil reais, tá, irmãos? Para a gente poder colocar a cerâmica aqui, colocar ali dentro. Se der, a gente colocar lá no primeiro andar, na parte de cima também, tá certo? E se sobrar alguma coisa, a gente ainda pinta a igreja, né? Então, em média, a gente vai precisar de 10 mil reais. Então, quero duas coisas dos irmãos. Primeiro, oração. Que os irmãos orem para que a gente consiga, né? A gente consiga esse alvo, né? Com certeza será bem melhor, irmãos. E às vezes a gente chega aqui, um cheirinho de poeira, né? E não faz muito bem. Às vezes um cheirinho de cimento. E quando a gente colocar a cerâmica vai ficar bem mais bonito e melhor. Não é isso? Não é só estética, é questão de ficar melhor para a gente também. Então, primeiro os irmãos orem. Segundo, os irmãos contribuam. É isso? Os irmãos possam contribuir, né? Possam chegar para mim e dizer: irmão, eu vou contribuir aí 2 parcelas de 5 reais, 2 parcelas de 10. Aquilo que Deus propuser no seu coração, que tiver condições também, né? De contribuir, a gente vai chegar lá em nome de Jesus. Eu estou fazendo uma lista, né, de algumas pessoas que eu conheço, que não são daqui, que eu vou conversar para que eles possam contribuir. Então os irmãos orem, tá? Senhor, quebranta o coração daqueles que o nosso irmão Sérgio, presbítero, vai falar para que eles contribuam e a gente consiga esse alvo, irmãos, que é necessário para a gente. Amém? Em nome de Jesus, a gente vai conseguir, né? Pronto. Terceira coisa é que quarta-feira estaremos aqui, tá certo? Novamente. Oi? Amém. Amém. Quarta-feira estaremos aqui novamente, se Deus nos permitir, tá certo? Para o culto, 7 horas. Sexta-feira, ensaios, tá bom? Ensaio para as irmãs, ensaio para os irmãos. Então, os irmãos que têm vindo, quiser vir, tá? O irmão Francisco, o irmão Walter, a irmã Marlene, a irmã Luz, quiser vir também, né, irmã Nova? Irmão Cláudio. Irmão Cláudio é o presidente dos homens. E irmã Nova é a presidente das mulheres.
Casal que estão à frente aí. Então, os irmãos que quiserem vir, venham, que é muito bom. A gente faz um momentozinho de oração e depois a gente ensaia. E sábado será o trabalho das crianças. Eu não fiz ontem, por quê, irmão? Porque muita gente faz no sábado, faz ontem, né? O pessoal gosta de fazer festa. Aí os meninos ficam muito ansiosos, sabe? Aí vem pra cá e quer ir para outro lugar. Eu digo, não, então para não acontecer isso, a gente deixa para fazer outro sábado. Então, a festinha das crianças aqui será sábado, tá certo? Se irmãos puderem ajudar também, tudo será bem-vindo. A gente precisa de muita coisa, né? Pipoca, bombom, pirulito, brinquedo. As irmãs, né? As professoras vão ornamentar aqui a igreja também. Mas para que a gente faça uma festa maravilhosa para as crianças, né? Estamos pensando em média aí para 60 crianças, né? Normalmente, nos sábados vem 20, vem 30. Nessa média, 20, 24. Já chegou até 32, né? Mas aí estamos fazendo, como é uma festividade especial, aí com certeza dá mais menino, né? Aí estamos vendo aí uma média de 60 meninas aqui para a gente tomar de conta. Amém, irmãos? Então, os avisos são esse. Domingo estaremos aqui novamente para a glória do nosso Deus. Lembrando os irmãos que a oferta de hoje será para missões, tá bom? Será para missões, para o departamento de missões. Amém? Vamos ficar de pé para a gente orar, agradecendo a Deus por essa noite que o Senhor nos concedeu. Quem vai orar é o nosso irmão Cláudio Reis. Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor. Eu estava aqui, o meu coração estava assim, eu falo ou não falo, mas já que o irmão Sérgio passou a palavra para mim, eu acho que é confirmação de Deus, né? Estava aqui sentado e Deus falando, fala alguma coisa para a igreja. E eu vou falar rapidamente, é o seguinte, essa bateria aqui, como o irmão Sérgio falou, quem me conhece sabe o quanto que eu gosto de bateria, né? Eu estou feliz igual pinto no lixo, né? Aquela expressão. Só que, meus irmãos, isso aqui só foi possível, graças a Deus, primeiramente, e há alguns irmãos aqui, né? Eu não vou citar nomes porque o que a mão direita faz, a esquerda não vê, né? Mas aqui teve irmão que deu 800, teve outro que deu 800, a igreja deu 1.000 e pouco. Um equipamento desse aqui custa em média 3.000 e poucos reais. E você vê, que coisa incrível, né? A Bíblia diz que reino dividido não existe, né? Não subsistirá. Não subsistirá. Isso é, reino dividido não progride, não prospera. E um dia o irmão Sérgio mandou eu pregar, né? Uma pregação que eu fiz, e eu falei nessa pregação algo que bateu na minha testa, que foi o seguinte: isso aqui é minha vida. Eu falei umas 3 vezes essa frase. E Deus ficou me confrontando em casa. É tua vida mesmo? Eu disse, Senhor. Ele falou, tua vida? Eu disse, minha vida. Ah, tá certo. Tua vida. Aquela palavra que eu preguei confrontou a mim mesmo. Então, irmão Sérgio, não mande eu pregar, por favor. Agora que eu vou mandar mesmo. Porque eu fiquei pensando, meu Deus do céu, a palavra pegou para mim, sabe? Então, se é a minha vida, eu preciso me doar mais. Então, foi quando Deus tocou no meu coração, de eu querer comprar esse equipamento aqui, mas não foi eu, né? Isso aqui é da igreja, é para servir para vocês, para servir vocês. Enfim, mas onde eu quero chegar com isso? Que quando isso aqui é nossa vida, faz parte da nossa vida, a gente se entrega, né, irmão? É verdade. A gente se entrega. Hoje eu via uma pessoa falando, dízimo e oferta é de Deus, ainda serve para hoje em dia? E é uma dúvida muito frequente, né? E o que acontece? O dízimo e a oferta não é para hoje em dia, porque hoje em dia a gente não tem que dar só 10%, a gente tem que dar 100%. É carro, é casa, é vida, é renúncia, tudo, né? Não quer dizer que você vai dar seu salário todo, né, irmão? Mas eu digo isso aqui num sentido assim, que não é só 10%, dei 10%. Não, o evangelho ele é a respeito de entrega total. E como é que eu vejo isso na entrega total? É quando o irmão fala assim, meu irmão, vamos abraçar essa causa? Eu sei que vai ser difícil, mas a gente vai chegar lá. Botando uma cerâmica aqui, isso aqui vai servir para quê? Para evangelizar, de certa forma. As crianças, né? Faz 1 ano e pouco, né, irmão? Que a gente está aqui, 1 ano e 2 meses que a gente está aqui. As crianças aí, às vezes vai brincar no chão. Muitos até já se ralaram aqui, né, nesse chão. Isso. E, ou seja, é cerâmica. São muitas coisas, não vou falar agora, né? Mas Deus, Ele sabe. E eu falo isso para vocês.
sejam sensíveis à voz do Espírito Santo. Amém. Porque eu fui muitas vezes duro de coração. E aqui eu não ganho R$1. Ninguém ganha aqui R$1. Tudo isso aqui que a gente faz tá lá. Amém. A gente tem que dar 100% de nós. Não só dinheiro. Oração. Oração, poder. Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Se vocês não orarem, não vai valer, não vai dar certo. A gente precisa orar, contribuir. E tudo com amor. Não se sintam pressionados, vocês não precisam dar nada. Só sejam sensíveis à voz do Espírito Santo. Pode orar. Vamos lá. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estar aqui cultuando o Teu nome, Senhor Aleluia. Jesus. Tu és maravilhoso. Graças te damos, meu Pai. Tu és grande, Senhor Deus. Eu agradeço pela vida de cada irmão aqui presente. Eu agradeço aqui, Deus, por essa palavra que foi ministrada aqui, Senhor Deus. Oh Deus, muito obrigado, Senhor, pela Tua graça, pelo Teu sacrifício, pelo Teu sangue, Senhor Deus. Nós não éramos dignos, Senhor Deus, mas o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso, meu Deus. E é por isso que a gente está aqui. Entregamos a nossa vida a Ti e agora o Senhor é o nosso Senhor. O Senhor da nossa vida, meu Pai. Meu Deus, guia a nossa semana, nos leve em paz para casa. Transforma o nosso dia a dia, Senhor Deus. Que a gente não seja somente palavras ao vento. Que o nosso coração seja contrito, verdadeiro, arrependido. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Que a gente venha se santificar durante essa semana. Aleluia. Que Satanás não tenha poder, Pai, para derrubar Senhor. cada irmão aqui presente, Sim, meu Deus. Senhor, nos reveste. Ó Deus, guarda o coração, guarda os olhos, guarda a mente, Senhor Deus. Para a glória de Deus. Livra, Pai, dos espíritos malignos, ó Deus, que têm lançado setas contra os Teus servos para enfraquecer. É, Deus. Ó Deus, para desestruturar os Teus servos, Pai, para entristecer, para colocar uma angústia, Pai, no seu coração e tirar todo o poder, Senhor Deus. Mas o Teu sangue, Jesus, é o que nos purifica, é o que nos lava. Aleluia. Tu és maravilhoso, eu creio nesse poder, Senhor Deus. Eu te peço a cura sobre todos os irmãos enfermos, em nome de Jesus Cristo, Pai. Nos leve em paz para casa, em nome de Jesus. Amém. Recebam a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as doces consolações do Divino Espírito Santo, seja com cada um de nós, desde agora e para sempre. Amém. Deus abençoe a todos.